Eu tô apavorado, César. Tu viu o jogo do Cara, Inter? eu vi. Hoje, na verdade, hoje eu resolvi acompanhar 4 jogos. E fiz isso quase ininterruptamente. Eu vi o Vasco contra o Flamengo, eu vi o Internacional contra o Aimoré, eu vi o Cruzeiro contra o Atlético, Quanto é que e eu acabou o vi Atlético e o Cruzeiro? o Atlético virou no último lance do jogo, 2-1. Mas um jogo desesperador para os gremistas. Depois a gente pode falar sobre isso. E também eu vi Palmeiras, eu falei, e também vi Flamengo e Vasco. Hum. Também um jogo vencido pelo Flamengo no último lance. Por que eu fiz questão de ver? Primeiro, o Internacional, óbvio que é o adversário do Grêmio da quarta-feira, eu tinha que ver. Eu precisava ver também os adversários do Grêmio na Série B contra os melhores times do Brasil, porque o Flamengo, o Atlético e o Palmeiras são os melhores times do Brasil atualmente. E a distância, Baldasso, destes times para Grêmio Internacional é uma coisa surreal. É. Hoje Surreal. não, é assustador. E eu vou te Assustador. e eu vou te dizer mais, para o Inter muito mais assustador que o Grêmio, né, porque quem É, vai pegar esses caras de ponta é o Inter, né. a E eu vou te competição do dizer Inter, hoje, esse ano, claro que a gente tem aí o Gauchão, que vai ser tem uma curiosidade, uma hum, peculiaridade e tal, mas a competição para o Inter é a Sul-Americana, né? Tu não espera o Inter no Brasileiro, né? não, mas Tu não espera, não tem nenhuma chance do Inter. César, eu não espero o Inter no Brasileiro, mas eu vou te dizer uma coisa, a minha grande atenção está voltada para o Campeonato Brasileiro, César. Ah, César, tu diz no campo do rebaixamento. César, Ah, não acho. nenhum time da Série A está jogando menos que o Internacional neste momento, César. O que eu Ah, vi, não sei. o que eu vi hoje no Beira-Rio foi aterrorizante, César. Eu não tenho Hum. nada. Eu não tenho nada. César, eu tenho uma bagunça em campo, uma gororoba, uma maçaroca. Meu treinador no segundo tempo, ele conseguiu hoje uma proeza, um negócio inacreditável. Ele tinha dois primeiros volantes em campo, Gabriel e Liziero, terríveis, não jogaram nada. Aí ele vai botar o Johnny e ele tira o Edenilson. Eu achei errado, tá? Porque ele ia ter três primeiros volantes em campo para segurar a vitória contra o Aimoré. Errado, mas era uma estratégia. Aí, 5 minutos depois, ele coloca o D'Alessandro e tira o Liziero. Por que ele não tirou o Liziero quando botou o Johnny? O treinador tá perdido, cara. Tá É, completamente perdido. eu. Quando a gente analisa o Campeonato Gaúcho, historicamente, a gente analisa no campo dos testes, né? Mas tu te dá conta que a gente está chegando agora. O Grêmio Internacional se apresentaram no dia 10 de março, tá? E então vai fazer praticamente 60 dias que eles se apresentaram. 60 dias. Tu não tem a mínima ideia do time do Inter e tu não tem a mínima ideia do time do Grêmio. Só Mas aí o Inter, só, vou te interromper, mas aí o Inter é mais agravante, porque o Grêmio começou o gauchão com um time alternativo e mudou de treinador. O Inter está isso. usando o time titular desde a primeira rodada e com o mesmo treinador, e não tem um time ainda. Para mim, essa que é a grande questão, a grande diferença. Porque até agora, apesar do Grêmio ter uma ambição menor que a do Inter nessa temporada, que é enfrentar os times da Série B, o Inter vai enfrentar times muito mais qualificados. Inclusive, eu estava vendo na tua live lá no intervalo, te perguntaram, pô, tu te dá conta, se tiver só esse Grenal de quarta-feira, é o único jogo que o Grêmio vai jogar com o time de Série A. Mas essa é a realidade do Grêmio. Tu até disse, não sei, mas sei lá e tal. Tu meio que levou pro lado, cara, não interessa nesse momento, porque é, essa é a realidade do Grêmio. O Grêmio tem que entender essa realidade. E claro que a realidade do Grêmio indica também que o Grêmio tem um pouquinho mais de calma pelo tamanho da ambição. O Inter tem ambições maiores. Eu acho que o Inter pode encarar uma Sul-Americana e tal. O que me assusta é quando tu olha o que hoje, e eu e tu batemos nessa tecla em outros momentos. Hoje eu achei o Inter fraco fisicamente. Pode Cara, ser também, pode ser também. achei um time morto fisicamente. E isso é muito sério, Baldas. Porque isso bate com o que a gente ouviu. Se tu comparar o Internacional do Ramires com o Internacional do Medina, só isso, tá? Início de temporada, um começou, esse ainda teve pré-temporada, coisa que o Ramires não teve. Mas o Ramires pegou o time vice-campeão brasileiro. Aí é que tá, Também o Ramires tinha uma herança que o Medina tem, não tem. mas o Ramires tem o rompimento, ele parte para É. um outro time. Só que é muito melhor. O Ramires, por exemplo, com o time reserva, fez 6-1 nesse Aimoré aí, jogando na casa do Aimoré. Claro, claro.
completamente diferente a realidade. No mesmo intervalo de jogo, alguém alertou, e sublinhar isso é sempre importante. Nós estávamos falando de um jogo contra o Aimoré, que merece todo o nosso respeito, mas o Internacional fez um enfrentamento de dificuldades e de estratégias para manutenção de resultado que tu tem que fazer contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Inter fez contra o Aimoré, porque hoje o nível do Internacional é esse. Ô César, eu vi o Grêmio sábado, tá? Eu vi o Grêmio sábado. O Grêmio tá com sérias dificuldades também. Eu vi um Grêmio que no primeiro tempo teve problemas importantes contra o Novo Hamburgo, e no segundo tempo, pela sua necessidade, por estar atrás do placar, e também por um decréscimo técnico importante do Novo Hamburgo, o Grêmio conseguiu estabelecer mais ações e empatar o jogo. Mas, cara, eu acho que nós estamos diante de um dos grenais de maior pobreza técnica da história, cara. Estamos diante de um Grenal de uma carga negativa de observação desses times em campo, que eu não lembro parecido. Já aconteceu muitas vezes de um estar nessa situação e o outro não. Eu não lembro de um momento em que os dois estivessem jogando tão mal e com um retrospecto recente tão negativo. Claro, o Grêmio tem uma carga do ano passado que é mais forte que a do Inter, mas o Inter tem uma carga muito forte desse ano também. Eu não sei, cara, a gente tá fazendo um debate aqui para projetar o Grenal. Eu tenho sérias dificuldades de projetar esse Grenal. Eu só tenho tristeza para projetar esse Grenal, César. Eu acho, hoje, por exemplo, a gente viu, e quando se fala em clássico, eu acho que nós vamos ser surpreendidos pelo Grenal, tá? Eu acho que o Grenal de quarta-feira vai nos surpreender. Exatamente por isso. Porque a gente está com uma sensação de fim de festa, de dois clubes mortos, e eu acho que o Grenal vai nos surpreender positivamente. O Inter tem muitas dificuldades, o Grêmio também. O Grêmio, com certeza absoluta, vai obrigatoriamente apresentar novidades. O Grêmio não vai ter o Diego Souza, por exemplo, vai ter que apresentar novidades. O Ferreirinha vai jogar? O Ferreira deve jogar, mas o Grêmio vai ser um time diferente,